perigoso, Frodo, sair porta fora. Você pisa na estrada e, se não controlar seus pés, nunca se sabe onde será levado. Saudações, aventureiros! Sejam muito bem-vindos ao quarto episódio da série Aprendendo RPG. No episódio de hoje, vocês saberão como é a experiência de um grupo engajado em uma jornada para terras ermas e longínquas. Em busca de um tesouro? Numa missão sagrada? Ou para destruir um anel mágico amaldiçoado? A temática da jornada é muito importante e está presente na maioria das mesas de Dungeons & Dragons. E também ela é importante pois demonstra a forte influência da literatura de Tolkien em Dungeons & Dragons. Mas antes de seguirmos para o vídeo, peço a vocês que deixem o like para aumentar a relevância. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e principalmente se você ainda não for inscrito, inscreva-se. Começaremos o vídeo após a vinheta. Um grupo de aventureiros pode estar engajado em uma viagem para uma cidade próxima, para uma cidade distante, para um reino distante ou até mesmo para terras muito longínquas. Então, uma viagem ela pode demorar dias, semanas ou até mesmo meses, a depender da distância que essa viagem ocorrer. E nesse sentido, o ritmo de viagem é muito importante. Um grupo de aventureiros ele pode optar por uma viagem marcha lenta, marcha normal ou marcha rápida. Estou colocando aqui na tela para vocês verem a planilha de ritmos de viagem. Obviamente que quando um grupo viaja em marcha rápida, ele certamente vai demorar menos para chegar ao seu destino, mas tudo tem o seu ônus e bônus. Uma viagem em marcha rápida, um grupo também ele pode ser muito mais facilmente surpreendido por um grupo de saqueadores ou por um grupo de monstros que tiverem em seu caminho. Em contrapartida, um grupo de aventureiros pode optar pela marcha lenta. A grande vantagem da marcha lenta é que o grupo poderá viajar de forma furtiva e, ao invés de ser surpreendido, será ele que surpreenderá esses inimigos. Outro ponto importante aqui também é que muitas vezes em uma viagem alguns complicadores podem acontecer e um deles é o tipo de terreno que aqueles aventureiros se depararão ao longo de sua viagem. Bom seria se toda a viagem acontecesse por estradas ou até mesmo por planícies verdejantes. A gente sabe que nem sempre é assim. Ao longo de um caminho, muitas vezes o grupo se verá atravessando pântanos, montanhas geladas e muitas vezes até túneis extremamente apertados. Em caso de viagem por terrenos considerados difíceis, todo deslocamento será contabilizado pela metade. Em outras palavras, o personagem, durante aquele período de tempo em que ele se deslocaria por 2 km, quando o terreno for considerado um terreno difícil, como por exemplo um terreno pantanoso ou coisa do tipo, aquele deslocamento será de apenas 1 km, ou seja, a metade dos 2 km. Falaremos um pouco agora sobre a questão da marcha forçada. Então, um grupo de aventureiros ele tem plena condição de viajar durante 8 horas seguidas para, a partir daí, sentir a necessidade de armar um acampamento e descansar um pouco. Porém, algumas circunstâncias podem levar o grupo a estender um pouco mais essa viagem. O nome disso é chamado marcha forçada. Às vezes o grupo de aventureiros está com algum inimigo em seu encalço ou muitas vezes está com muita pressa para chegar em seu destino. São muitos os fatores que podem levar um grupo a tomar uma decisão tão drástica. O que acontece é que esse mesmo grupo de aventureiros tem as suas próprias necessidades fisiológicas e a necessidade de parar, descansar, comer e dormir também é uma dessas necessidades. Nesse caso, a marcha forçada é considerada para cada hora de viagem, além dessas 8 horas que seriam considerados o normal. Vamos supor que um grupo de aventureiros está viajando a 9 horas seguidas. Ok, as 8 horas são a marcha normal. A 9ª hora seria 1 hora de marcha forçada. Então, para cada hora de marcha forçada, o grupo ele será obrigado, na verdade cada aventureiro que estiver presente nesse grupo será obrigado a realizar um teste de resistência ou de salvaguarda de constituição
e a dificuldade do teste é igual a 10 mais 1 para cada hora de marcha forçada que o grupo estiver fazendo. Por exemplo, se o grupo está realizando marcha forçada por 1 hora, o teste, a dificuldade do teste será 11. Em caso de fracasso nesse teste de constituição, aquele aventureiro que falhou no teste receberá 1 ponto de exaustão. E aqui fica claro uma coisa: a cada hora que o grupo despender em marcha forçada, o mestre deverá pedir para que o grupo realize mais um teste, né? Então na primeira hora faz um teste de dificuldade 11, na segunda hora um teste de dificuldade 12, na terceira hora um teste de dificuldade 13. Então a cada hora que se passar, fica mais difícil o personagem conseguir passar sem sentir forte exaustão. As regras de exaustão nós abordaremos mais pra frente neste mesmo vídeo. Algumas vezes também o terreno apresentará alguns acidentes geográficos que serão muito difíceis para os personagens contornarem. Um deles serão altas montanhas, um enorme rio ou coisas do tipo. Então não é incomum que os personagens tenham a necessidade, por exemplo, de uma parte da jornada ser escalando uma montanha ou mesmo nadando. Nesses casos, é a mesma regra do terreno difícil. O deslocamento, por exemplo, que o personagem terá escalando uma montanha será exatamente a metade do deslocamento normal. Então, se o personagem naquele período de tempo, em uma planície, ele se deslocaria 2 quilômetros, enquanto ele estiver escalando a montanha, nesse mesmo período de tempo ele terá deslocado apenas 1 quilômetro. Vamos agora à regra de visibilidade. Essa regra de visibilidade, ela não é exclusiva para situações de viagens ou de jornadas. Na verdade, ela está presente em todas as situações, em todos os momentos de Dungeons and Dragons. Ela pode influenciar em um combate, no momento que você estiver, por exemplo, investigando um quarto escuro ali, que você quiser coletar provas de alguma coisa. Mas também para a viagem ela é importante, é por isso que eu estou trazendo aqui. Então tá, como é que funciona a questão da visibilidade? Existem 3 graus de visibilidade. O primeiro deles é a luz plena ou a visão plena. Para esse não tem nem o que dizer, a visão já está plena, você já está vendo tudo 100%, a iluminação está no talo perfeitinha. A segunda, nós temos aqui a visão parcialmente obscurecida, né? Que é aquele breu, às vezes uma neblina ou coisa do tipo. Para esses casos de visão parcialmente obscurecida, adota-se a seguinte regra: todos os testes de percepção que um personagem precisar fazer em uma área parcialmente obscurecida, esses testes de percepção, se eles envolverem o sentido da visão, eles serão feitos com desvantagem. E o terceiro tipo é o tipo da escuridão total ou totalmente obscurecido. As regras para esse caso é que o personagem que está numa área totalmente obscurecida ou de escuridão total, ele está sofrendo os mesmos efeitos da condição cegueira. Eu não irei aqui abordar a condição cegueira, pois o próximo vídeo da série Aprendendo RPG será justamente sobre as condições. Então aguardem até lá que vocês verão todas as condições que um personagem estará submetido, poderá vir a estar submetido, entre elas a cegueira. Buscando água e comida. Eventualmente, durante uma viagem, os personagens do grupo sentirão fome e sede. É muito comum, durante uma jornada, os personagens carregarem consigo um suprimento de alguns dias de ração de viagem. Mas também é muito comum que depois de algum tempo esse suprimento de ração eventualmente acabe. Nesse caso, para que os personagens continuem satisfazendo as suas necessidades básicas de comida e bebida, ou seja, de comida e água, será necessário que os personagens tirem algum tempo da sua viagem a se dedicar a atividades de forragem, ou seja, eles vão forragear, vão caçar, vão pescar, vão coletar folhas, raízes, cogumelos, ou seja lá o que for necessário para saciar a sua fome naquele momento, bem como em busca de água também. Essa forragem ela é realizada por meio de um teste de sobrevivência.
A classe de dificuldade de sobrevivência estará diretamente relacionada ao tipo do bioma nos qual os personagens estão inseridos. Estou colocando aí na tela para vocês verem uma tabela de referência tirada diretamente do manual do mestre, né? Obviamente que, como eu falei, é uma tabela de referência. O mestre irá julgar em qual dessas opções aqui na tabela o bioma em questão melhor se enquadra, ou irá ajustar aí um grau de dificuldade condizente com aquele bioma. Obviamente, né, que se os aventureiros estiverem realizando atividades de forragem no deserto, o grau de dificuldade para achar água e comida será consideravelmente maior do que se eles estiverem, por exemplo, caçando ou buscando água em uma floresta tropical, por exemplo. Todos os aventureiros que estão envolvidos nessa atividade de forragem irão realizar testes de sobrevivência. E aqueles aventureiros que obtiverem sucesso nesse teste, eles poderão trazer consigo para o acampamento ou para o grupo uma quantidade de comida e água. Essa quantidade ela é definida da seguinte forma: para comida, aquele personagem que obteve sucesso irá rolar um dado de 6 faces, ou seja, um D6, e ao resultado desse dado ele irá somar o seu modificador de sabedoria. Esse resultado final, essa soma final, será a quantidade de comida em libras, né, em pounds, que ele trará para o grupo, ou que trará consigo. E daí em seguida o personagem ele irá fazer mais uma vez essa rolagem do D6, somar com seu modificador de sabedoria, e essa será a quantidade de água em galões que o aventureiro trará consigo ao final da forragem, se tiver sucesso. Forragem muitas vezes é necessário, pois os personagens eles precisam comer e beber água diariamente, obviamente. Mas não é impossível que os personagens passem por um momento de escassez e eventualmente passem fome e sede durante uma viagem. Muitos fatores poderão levar isso a acontecer. Então vamos falar rapidamente sobre passando fome e passando sede. Então um personagem normalmente ele consegue aguentar alguns dias sem comer nada. A quantidade de dias que um determinado personagem aguenta sem comer, ela é definida da seguinte forma: é a soma de 3 mais o seu modificador de constituição. Por exemplo, um personagem que tiver constituição 10, o modificador dele é 0. Isso significa que esse personagem consegue aguentar apenas 3 dias sem comer. Porém, se tivermos um personagem com constituição 15, o seu modificador é mais 2, e esse personagem consegue aguentar até 5 dias sem comer nada. Transcorrido esse tempo total, né, de dias que um personagem aguentaria sem comer, a cada dia adicional que ele passar sem comer, ele estará passando por algum tipo de inanição e sofrerá 1 ponto de exaustão por dia, automaticamente. Então, vamos supor aquele personagem com 15 de constituição. Ele poderá ficar até 5 dias sem comer. A partir do 6º dia, ele sofrerá 1 ponto de exaustão por dia sem comer. Já com relação à água, a quantidade de água aproximada que um personagem precisa beber por dia é aproximadamente 1 galão. Esse número, essa quantidade de água, ela pode variar se o dia for muito quente, por exemplo. Isso daí quem vai definir é o mestre. O mestre pode decidir se para aquele dia ou para aquele bioma o personagem precisar beber um pouco mais de água. A grande questão é, se um determinado personagem beber apenas metade da sua necessidade de água diária, né? Aquele personagem ele deverá fazer um teste de salvaguarda de constituição dificuldade 15. Se ele falhar nesse teste, ele sofrerá automaticamente 1 ponto de exaustão. Porém, se durante um dia inteiro o personagem não bebeu água em nenhum momento, ele sofrerá esse ponto de exaustão automaticamente. E tem mais, se esse personagem já tiver qualquer grau de exaustão no momento em que ele sofrer esse ponto de exaustão em razão da sede, ao invés de sofrer 1, ele sofrerá 2 pontos de exaustão automaticamente.
Vamos falar agora um pouco sobre descansos curtos. E nesse momento eu quero que vocês imaginem o seguinte: imagine lá Gandalf e o Balrog se engalfinhando enquanto caem no abismo. A Sociedade do Anel está abalada. Um dos seus mais importantes membros acaba de falecer. Eles conseguem fugir das masmorras na qual se encontravam para realizar um breve descanso. Ali eles vão poder chorar um pouco a sua perda, descansar, se recuperar dos ferimentos e se preparar para continuar a sua jornada. Isso daí é o que nós chamamos, pelas regras de Dungeons and Dragons, de descanso curto. O descanso curto ele acontece pelo período de 1 hora, e ao final dessa 1 hora, os aventureiros terão a oportunidade de recuperar alguns pontos de vida que eles estiverem faltando, né? Não o total, mas alguns. E como é que funciona esse descanso curto? Antes de nós adentrarmos a regra, eu quero trazer aqui à tona a ficha de Dungeons and Dragons. Essa parte aqui na área central é a parte que se refere ao total de pontos de vida. Então aqui nós temos os pontos de vida máximos dos personagens e aqui nós temos o ponto de vida atual. Então, se um personagem ele está totalmente descansado, sem qualquer ferimento em seu corpo, o total de pontos de vida ele deve ser igual ao máximo, né? Os pontos de vida totais deverão ser iguais aos pontos de vida máximos. Porém, se esse total for um pouco menor ou muito menor, isso significa que o personagem está em algum grau ferido. Até aí tudo bem. Logo abaixo nós temos aqui o campo destinado a pontos de vida temporários. Nós não abordaremos pontos de vida temporários neste vídeo. Falaremos num vídeo futuro, mas não agora. E logo abaixo nós temos a área aqui destinada aos dados de vida. Nesse campo aqui mais acima, você tem o número total de dados de vida, o número máximo na verdade, né? O número máximo de dados de vida. Esse número máximo ele está diretamente relacionado ao nível do personagem. Por exemplo, um personagem de nível 5, ele sempre vai ter um total de 5 dados de vida. E abaixo nós temos o tipo do dado de vida daquele personagem. Esse tipo está diretamente relacionado à classe do personagem. Por exemplo, um mago, o tipo do dado de vida dele é o D6, que é o dado de 6 faces. Porém, um guerreiro, né, um fighter, o dado de vida dele é o D10, que é o dado de 10 faces. Voltando agora ao descanso curto, ao final de 1 hora de descanso curto, os personagens envolvidos naquele descanso, cada um deles vai ter a oportunidade de gastar alguns dados de vida. Ou seja, vamos supor um personagem nível 5, ele vai poder escolher uma quantidade de dados de vida que ele quiser gastar dentre os seus 5 máximos, né? Os 5 totais, na verdade. Vamos supor que ele tenha 5 dados de vida e ele optou por gastar 3. Ainda sobrarão 2 dados de vida, caso naquele mesmo dia o grupo de aventureiros queira realizar um outro descanso curto. A quantidade de descansos curtos que um grupo pode realizar num dia é indefinido, eles podem realizar quantos eles quiserem, lembrando que um dia só tem 24 horas, né? Então, escolhido a quantidade de dados de vida, no nosso exemplo aqui nós escolhemos gastar 3, os personagens vão pegar aqueles dados de vida, aquele número de dados de vida e rolar. A soma do resultado daqueles dados somado ao modificador de constituição vai dar um número. Esse número é a quantidade de pontos de vida que aquele personagem recuperará. Lembrando que é impossível recuperar pontos de vida acima do nível máximo de vida. Outro ponto importante é que ao final de um descanso longo, será possível aos personagens recuperarem os dados de vida gastos durante os descansos curtos. Ao final do descanso longo, o total de dados de vida recuperados não é o seu máximo, né? Você não vai recuperar todos os dados de vida, mas irá recuperar uma quantidade de dados de vida igual a metade do nível máximo de dados de vida daquele personagem. No nosso exemplo, um personagem nível 5, ele recuperará 2 dados de vida a cada descanso longo, certo? Então, se ele quiser recuperar todos os dados de vida, muitas vezes será necessário mais de um dia de descanso, ou seja, mais de um descanso longo.
E já que estamos falando de descanso longo, vamos abordar agora o descanso longo, que nada mais é do que o clássico armar acampamento. Então, ao final de um dia, de 8 horas de viagem, é necessário que aquele grupo se reúna, arme acampamento, cozinhe uma refeição e durma, descanse aí por 8 horas pelo menos, para que no dia seguinte, totalmente revigorados, eles continuem seguindo viagem. Ao final de 8 horas de descanso longo, os personagens serão completamente renovados, os seus pontos de vida serão recuperados até o máximo. Se ele tiver gasto espaços de magia, ele recuperará todos os espaços de magia gastos. Se ele tiver alguma habilidade de uso único que ele gastou no dia anterior, ele terá esse uso único restaurado. Se ele tiver alguma habilidade de usos limitados que tiver gasta, ele recuperará até o máximo. Ou seja, o personagem estará completamente renovado, novinho em folha. E para finalizar o vídeo, falaremos um pouquinho rapidamente sobre exaustão. Então, o que é exaustão? Exaustão é o seguinte: quando um personagem passa por um momento extremo de estresse e cansaço, muitas vezes essa situação exige que o personagem receba um ponto de exaustão. Eu estou colocando aqui na tela para vocês verem a tabela com todos os níveis de exaustão e como é que ela funciona. A cada ponto de exaustão que um personagem recebe, ele recebe algumas penalidades relacionadas àquele nível de cansaço que o personagem está. É bom lembrar que os níveis de exaustão eles são cumulativos. Então, um personagem que receber o segundo nível de exaustão, ele recebe aquela penalidade do nível 2 que vai se somar às penalidades que ele já está recebendo pelo primeiro nível de exaustão. E se por um acaso aquele personagem receber o terceiro nível de exaustão, ele vai ter as penalidades do nível 3, do nível 2 e do nível 1. Então dê uma boa olhada aqui na planilha, porque o último nível de exaustão, o personagem morre automaticamente. Então como que um personagem se recupera da exaustão? A regra fala que a cada final de descanso longo, o personagem ele pode recuperar um nível de exaustão. Ou seja, ele não vai tirar todos os níveis que ele está naquele momento. Ele vai recuperar, ele vai se recuperando dia após dia. Porém, para que isso aconteça, é necessário que o fato causador daquela exaustão tenha se cessado. Por exemplo, se o personagem está sofrendo exaustão devido à fome ou à sede, ao final do descanso longo, ele só vai recuperar aquele nível de exaustão se ele já tiver comido ou bebido, ou seja, se ele já tiver sanado a sua fome e a sua sede. Então é isso, aventureiros, este é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado e principalmente espero que vocês estejam prontos para as próximas aventuras aí na sua mesa de RPG, prontos aí para armar a sua mochila e seguir aí em sua jornada. Eu peço que, por obséquio, quem não deixou ainda o like, deixe, porque esse vídeo deu mais trabalho do que o habitual. Então, deixem o like, inscrevam-se, compartilhem com seus amigos para que o vídeo aumente de relevância e possa atingir mais pessoas. E principalmente, se você deseja tornar-se membro, temos aqui embaixo o link de torne-se membro. Temos o QR Code, caso vocês queiram colaborar com o canal de alguma forma. E se tiver alguma regra que eu não abordei nesse vídeo, que vocês gostariam que eu abordasse em algum vídeo futuro, falem aqui nos comentários, ou então comentem alguma das regras que vocês gostaram, alguma situação que vocês passaram. E é isso. E lembrem-se, é perigoso sair porta fora, pois quando você pisa na estrada, você nunca sabe aonde teus pés levarão vocês. Até a próxima aventura aí